E aí, Tiffany? E aí, cara? Hoje a gente vai responder algumas perguntas que a galera manda pra gente e que a gente às vezes quer responder, mas vai responder. Então vamos responder, Vamos lá. cara, que eu tô muito respondendo. Por que isso, Tiffany? Você não pode estar respondendo, não. Ué, eu respondo, cara. Entendi. Olha só, a galera perguntou como é que os contadores de histórias conseguem gravar tantas histórias na sua cabeça. Eu sei. Como é que você faz pra gravar tantas histórias? Eles colocam a câmera na frente e apertam o REC. E aí, como assim, Tiffany? E aí grava a história. Não, não é esse tipo de gravar. É gravar como é que a gente consegue internalizar tantas histórias, deixar um montão de história na cabeça pra depois a gente contar essas histórias todas. Internalizar como? Deixar gravadinho, assim, todas as histórias que a gente conta. Posso responder? É só fechar o olho, cara, e Não. imaginar. É porque, na verdade, muitas pessoas, Tiffany, acham que ou muitos contadores de histórias pegam todos aqueles textos e gravam todos os textos. E, na verdade, uma grande parte dos contadores de histórias, inclusive a gente aqui, a gente não grava os textos. A gente não decora, né? Exatamente. Eu aprendo, cara. Isso aí, Aprendo a história. a gente não decora toda a história. Quando a gente fala de decorar, é pegar um livro e ler o livro 30 vezes e decorar palavrinha por palavrinha, tudo, ponto por ponto. Não é assim que a gente faz. Não. E pra você descobrir o nosso segredo de como é que a gente tem tantas histórias na cabeça, a gente vai te contar agora uma forma muito fácil de você conseguir internalizar as histórias. Porque a gente chama isso de internalização e não de decorar. Não é, Tiffany? E como é que faz? Então, algumas formas para você internalizar a história é: se você gosta de um livro muito legal ou de uma história muito legal que alguém te contou, você vai entender o início, o meio e o fim dessa história. Você vai entender a história, cara. Isso. E aí, três coisas que você pode fazer. Uma das coisas é você pode escrever essa história no papel. Exatamente como você compreendeu, exatamente como tá na sua cabeça. Não é pra copiar, né? Não é pra copiar, tá na Você sua cabeça. vai colocar no papel o que você aprendeu, E vai colocar... E o que você lembrar da história, E né? vai colocar com as suas palavras, sendo que você vai manter a estrutura da história. Uma outra dica é que você pode desenhar, não é, Tiffany? E desenhar como? Desenhar os quadros da história. Exatamente. Como você imagina na sua cabeça. E não importa se o desenho é feio ou bonito, não é isso que a gente vai querer saber do seu A desenho. gente quer aprender a história, Exatamente, cara. então você pode desenhar alguns quadros somente pra você lembrar o que acontece. Porque às vezes tem um cavalo que é importante, tem uma princesa, tem um reino, tem um mar, E o enfim. sapo? E um sapo E também. o boi? E a outra dica é que você tente na sua cabeça, sempre quando você conta essa história, você vai visualizar as imagens da história. E eu vou dar um exemplo muito claro disso pra vocês, tá, Tiffany? Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Provavelmente todo mundo que tá vendo esse vídeo sabe contar essa história, não sabe? Sabe, ué. Porque Deve todo mundo- saber. Porque todo mundo já ouviu essa história da Chapeuzinho Vermelho. E ela é uma história muito simples que tem a estrutura de início, meio e fim. Que você sabe que tem a Chapeuzinho, a menina vai na floresta, tem um lobo, o lobo E sai a de mãe volta. fala, não pode ir E a por mãe fala, não ali. pode ir por ali. E aí ela tem a cesta de doce. Então você sabe a E estrutura... aí ela vai passando pelo caminho Tá torto. bom, Tiffany, calma. Eu aprendi a história, ué. E você sabe que tem início, meio e fim e os personagens principais dessa história. O que eles vão falar, como eles vão falar, isso tudo é você que vai inventar. Que é mais? Só que a estrutura da história, ela se mantém, não é, Tiffany? Então, é dessa forma que a gente consegue memorizar, ou melhor, internalizar tantas histórias para contar histórias. Viu como é simples? E o que é a estrutura da história, A cara? estrutura da história é o corpo da história, tudo que acontece. Por exemplo, a gente sabe que a Chapeuzinho Vermelho, ela tem que entrar numa floresta. Ela veste um gorro vermelho. E ela tem que um ir lobo. pelo caminho curto. Ela tem que ir, ela tem dois caminhos, o caminho curto e o caminho longo. E ela vai pelo caminho curto, que é indicado pelo lobo. Então tudo isso são estruturas que a história a gente sempre vai ver isso em todas as histórias. A mesma Chapeuzinho Vermelho vai ser contada e narrada, ou televisionada, ou filmada de diferentes formas. Mas sempre vai seguir a mesma estrutura. É isso, cara. Viu? É muito simples. E se você gostou, o que você faz? Você curte e compartilha. Curte e compartilha. Segue a gente. E segue a gente para mais dicas de contação de histórias. Um beijo! Um beijo, cara.